Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de série de autor que também é roteirista, criador de séries. De quem eu tô falando? Eu tô falando de Harlan Coben e de Não Fale com Estranhos. Essa série que tá disponível na Netflix, que eu acabei de assistir, tô louca para dar uns pitacos aqui para vocês. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem lá nas redes sociais, que os conteúdos são diferentes, aposto que vocês vão gostar. Vamos falar então dessa série de mistério, assim que ela é definida, que eu acrescentaria drama e policial. E falar de Harlan Coben, esse autor americano que também se aventura pelos roteiros e pela criação de séries. E eu fiquei surpresa com o número de séries que ele tem lá disponíveis na Netflix. São 7 séries de uma temporada assinadas ou inspiradas em livros do Harlan Coben. E aí, vamos começar falando de uma que a gente já assistiu, quer dizer, eu já fiz vídeo aqui no canal, aliás, eu vou deixar o vídeo ao final linkado aqui para vocês, porque é uma série que eu gostei muito, é O Inocente. Das séries inspiradas no Harlan Coben, essa que tem a maior nota no IMDb, 7.8, e ela tem a direção do Oriol Paulo, aquele diretor que eu já falei bastante aqui no canal, que tem filmes super legais. Acho que eu nunca vou me cansar de recomendar os filmes dele, com sacadas, com roteiros primorosos. E ele escolheu um livro do Harlan Coben para fazer essa adaptação, que foi super bem sucedida. Então, aqui eu mostro as 7 opções que vocês têm disponíveis, mas vamos nos focar em Não Fale com Estranhos, que é de 2020. A nota, gente, é 7.3, que tá muito legal. É uma nota, não é super alta, porque séries normalmente têm notas mais altinhas do que os filmes, mas tá bem legal essa nota. E aí, o que a gente tem nessa série? O que a gente vai encontrar? Eu acho que é a receita Harlan Coben, de muito mistério, de uma rede intrincada de acontecimentos e de personagens numa vila, um vilarejo ali inglês, e que todo mundo de alguma forma está relacionado ao mistério. É claro que existe um mistério principal e existe o culpado por aquilo, e você vai sendo apresentado para vários personagens que poderiam ser esse cara, esse culpado, e você vai aos poucos entendendo a história. O livro no qual foi inspirado a série se chama The Stranger, mas em português a tradução ficou igualzinha ao título da série, Não Fale com Estranhos, e é baseado numa estranha. Uma estranha aparece para um cara, então tem esse vilarejo lá inglês, onde todo mundo é bem feliz, com casas bacanas, são bem-sucedidos, então tem um clube de futebol, onde os filhos dessas pessoas jogam futebol, e tudo vai indo muito bem, até que numa dessas partidas de futebol, logo no começo, no primeiro episódio, o ator principal, o protagonista, o personagem principal, ele tá lá assistindo o filho dele jogando quando essa estranha aparece para ele e comenta algo no ouvido dele. Ele para, acho que é no bar, em algum lugar que ele tá sentado, numa grade, vendo o jogo, ela encosta ali nele e vai revelar um segredo da vida matrimonial dele, que ele desconhecia totalmente. Assim que ele fala isso, ele não entende, que ela fala, né? Ele não entende nada, mas aí a cena segue. Ele e a mulher dele, é claro, é um segredo do casamento dele, ele tem 2 filhos. E nesse segredo, envolve a mulher dele,
a mulher mentiu para ele num determinado momento e ela revela isso. Mas como eu comentei, é uma rede intrincada de personagens. Então, por outro lado, você vai conhecer os filhos dele. Então, ele tem um filho que é bem criança e um que é mais adolescente, um adolescente já no último ano do ensino médio, algo assim. E ele vai numa rave que está acontecendo no meio da floresta. Alguém marca essa rave, tem uma fogueira e todo mundo tá lá se divertindo, ouvindo música, bebendo. É claro que drogas também estão rolando. E nesse dia acontecem 2 crimes, né? 2 incidentes. Eu não sei nem se é um crime ou incidente, dependendo da sua perspectiva. Uma delas, eu acho que eu vou revelar aqui para vocês, é encontrada, eu vou chamar o incidente, uma cabeça de alpaca. Alpaca parece uma lhama, mas é uma alpaca. Uma cabeça de alpaca encontrada, decepada, jogada numa rua. Então esse é um primeiro evento e é o primeiro que a polícia é de fato notificada. E aí a gente vai conhecer a policial que investiga, a investigadora desses crimes, é a Siobhan Finneran, que a gente conhece de Downton Abbey. Ela que arrumava o cabelo da Lady lá de Downton Abbey. Ela é a policial e eu gosto muito do estilo dela, um estilo inglês secão, que me agrada muito. Aliás, eu acho que eu tenho uma personagem parecida com ela na minha história. E ela vai começar a investigar o aparecimento dessa cabeça de alpaca decepada. Quando ela tá fazendo isso, ela descobre um outro problema lá naquela floresta onde rolou a rave. Aliás, eles nem sabem que rolou a rave, que foi secreta, só os jovens foram convidados por essas redes sociais, tudo meio secreto. Quando ela tá investigando a tal da alpaca, quem é o criador, para descobrir pelo menos a origem do animal, ela acaba esbarrando nesse outro incidente que aconteceu na floresta. Um rapaz é encontrado desacordado, totalmente pelado, lá caído no meio do mato. Mais ou menos isso. E ele tá inconsciente mesmo, ele tá em coma e vai pro hospital e fica meio que entre a vida e a morte. Veja, então a gente tem uma esposa que tem segredos em relação ao marido, o casal protagonista da história, o filho dele tá envolvido, né? O filho dele e o filho de todo mundo dessa comunidade tá participando da rave. E acontecem esses 2 incidentes, e aí esses personagens, eles vão se ampliando. E essa estranha, não fale com estranhos, o que ela faz? Você vai ver nos próximos episódios que ela continua falando com outras pessoas e revelando segredos. Ela é uma estranha, ninguém conhece, e ela sabe segredos de todo mundo. E ela vai meio que... Para alguns, ela só revela o segredo. E para outros, ela chantageia. Ela faz uma chantagem com aquela informação que ela conseguiu. Bom, já falei demais, acho que tá bom. É bem interessante a série. Eu gostei bastante. Acho que assisti em 3 dias os 8 episódios, tem um suspense bacana, então quando tá acabando tem aquele Radcliffe que você quer assistir o próximo capítulo, porque termina sempre numa situação emocionante, uma revelação nova, e essa teia vai se ampliando, e seus suspeitos também vão aumentando. E de curiosidade, o Harlan Coben, ele é casado, tem 3 filhos, e a Charlotte Coben, acho que é esse o nome dela, a filha dele, escreveu o roteiro de 2 dos episódios. Ele, como roteirista, tá em todos, e outros roteiristas dividem o trabalho com ele, incluindo a própria filha dele, o que é bem interessante. E aí, gente, tem muita série disponível, 7. Essa que eu já comentei,
O Inocente na Netflix, que é maravilhosa. Essa direção do Oriol Paulo dá ainda para o roteiro tão interessante, baseado numa história bacana, uma versão para TV maravilhosa. Então a gente tem Silêncio na Floresta, Desaparecido para Sempre, Confie em Mim, Fique Comigo, Safe, e assim vai. São 7 opções. Eu já comecei a assistir Safe também, eu senti uma vibe muito semelhante a Não Fale com Estranhos, me agradou bastante. A nota também é muito parecida, a Não Fale com Estranhos tem 7.3 e a Safe 7.2. Bem legal. Os livros do Harlan Coben aqui no Brasil são editados pela Arqueiro, nada mais nada menos que Arqueiro, e o cara escreve pra caramba, gente. Ele, como todo autor de mistério policial, ele tem aquele investigador dele, é um Myron Bolitar, algo assim. Tem uma menção a Bolitar no Não Fale com Estranhos. Eu imagino que ele brinque um pouco com os personagens dele ao longo das histórias. Ele já mostrou isso um pouquinho nessa série. Ele tem 11 livros desse investigador, mais 3 que deve ser um parente desse investigador, aquela que não sabe, porque eu ainda não li os livros dele, gente. O Mickey Bolitar também é um investigador que tem 3 livros, então nisso já foram 14 livros. E ele tem 20 outros livros que não tem ligação com esse investigador em particular, onde, por exemplo, Não Fale com Estranhos se encaixa. Então ele é um escritor bastante produtivo, best-seller, bastante comentado, elogiado pela crítica, digamos, e tem esse estilo suspense que esbarra no drama e tem essa pegada policial. Ou seja, quem gosta dessa receita, eu acho que é uma sugestão incrível. Eu gostei, eu vou partir para a próxima, para Safe, como eu já comecei, eu vou terminar. E ainda tem mais 5 opções, ou melhor, 4, porque eu já assisti Inocente. Então tenho mais 4 opções só na Netflix e tem uma, Shelter, na Amazon Prime, que também é assinada pelo Harlan Coben. Então é isso, gente, eu fico por aqui com essa sugestão de autor, roteirista, criador de série e da série Não Fale com Estranhos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.